Aleluia. Cumprimento os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Uma alegria de podermos estar nessa noite, cultuando a Deus. Deus se faz presente aqui nessa noite. Aleluia. No nosso meio. Convido os irmãos, se tiver suas Bíblias, podem abrir comigo, livro de Mateus, capítulo 21, versículo 12 em diante. Aleluia. Eu senti a presença de Deus aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. É, os irmãos se encontram. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Dizer assim, que entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Amém? Amém, Jesus. Irmãos, nós assentos, Aleluia, glorificando a Deus. Estamos diante de um texto bem conhecido pela igreja. Eu creio nessa noite que os irmãos já devem ter lido, já deve ter alguém falado, alguém ministrado a respeito desse texto. Mas antes de mais nada, precisamos ver um pouco a respeito do contexto dessa história, que muitos acabam pregando, falando, mas esquece do texto, esquece do contexto, e o povo sai sem entender nada. Aleluia, não compreende a palavra. Mas eu quero trazer um pouco a respeito desse relato que estamos vendo aqui no capítulo 21. Quando nós vamos falar a respeito de Jesus, nós vamos ver que Jesus, aonde ele entrava, sempre tinha uma multidão ouvindo o mestre e querendo ver os sinais e milagres e maravilhas que Jesus operava. Aleluia, aonde Jesus passava, sua fama era sempre trazida para alguém. Alguém ouvia falar de Jesus e ia correndo até o mestre para receber o seu milagre, para receber a sua cura. Mas quando chegamos aqui no capítulo 21, Jesus já tinha operado muitos milagres. Aleluia. Quem sabe alguém ouviu falar de Jesus e começou a espalhar para as pessoas que Jesus estava chegando na cidade de Jerusalém, a cidade santa. Quando observamos para o capítulo 21, vamos ver a relato que Jesus vai entrar na entrada triunfal de Jerusalém. Mas quando Jesus entra nessa cidade, a Bíblia vai dizer que lá no Monte das Oliveiras, Jesus vai olhar para alguns discípulos, 2 discípulos, e quando Jesus vai olhar para os discípulos, ele vai dizer: vai para uma aldeia e traz para mim uma jumenta. Aleluia. Talvez até agora vocês não entenderam o que eu quero trazer. Mas conforme o andar dessa mensagem, os irmãos vão começar a entender e a compreender o que Deus quer falar nesta noite. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quando vamos observar, a Bíblia vai dizer que os 2 discípulos, ouvindo a ordem de Jesus, vão até essa aldeia, catam lá uma jumenta, traz até Jesus, porque Jesus havia uma
Quando ele entra nessa cidade, tinha um povo com uma expectativa, observando Jesus, querendo saber a respeito de Jesus. A expectativa do povo era que Jesus operava talvez muitos milagres naquele lugar. Até porque aonde Jesus passa, o milagre chega. E não é diferente nessa noite. Aonde Jesus passa, o Rei dos Reis, aquele que pode realizar o milagre sobre a sua vida, ele realiza o milagre. Glória a Deus. Brava, Deus de poder. Aleluia. Deus, Deus da glória. Oh, Espírito de Deus. te Quando vamos observar, Jesus queria entrar lá, porque tinha uma necessidade. Quem sabe a sua casa tem uma necessidade. Quando deixamos Jesus entrar em nossa casa, em nossa família, algo acontece. Não é diferente nessa noite. Sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre aquilo que Deus quer fazer na sua vida, há uma necessidade grande. Aleluia. 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 Já podemos sentir a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus entra, aquele povo que estava com uma expectativa em Jesus, a aleluia. Bíblia vai dizer que alguns cortavam ramos de oliveira, outros estendiam as suas vestes, tudo para esperar Jesus Cristo. Quando vamos observar, esse povo começa a falar, esse povo começa a dizer: Hosana, Oh, Espírito de Deus. bendito é o nome Glória a Deus. do Senhor Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Te adoramos, ó Deus. Vai operando nesta noite, Espírito. Começa a dizer: Hosana, filho de Davi. Mas quando vamos analisar a respeito desta palavra, vamos compreender que essa palavra Hosana significa salva-nos. O que o povo está dizendo a respeito disso é que Jesus é o único que pode salvar a nossa vida. Aqui eu quero dizer para você: o único que pode salvar a sua alma, o único que pode salvar a sua vida é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz, que deu a sua vida por você e ao terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O povo aqui está compreendendo que a sua vida está nas mãos daquele que pode salvar. Quando entendemos que a nossa vida está nas mãos de Jesus, o milagre começa a surgir. Quando entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, nós entendemos que Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quando vamos ver a respeito do Messias, vamos ver que o profeta chamado Isaías, profeta Isaías, é um profeta messiânico que vai falar a respeito do Messias. A mensagem do profeta Isaías vai nos chamar a atenção, porque a mensagem do profeta Isaías, ele vai profetizar a vinda de Jesus Cristo na face da terra. Quando Isaías profetiza que o menino vai vir de uma mulher virgem, o povo talvez pensou: esse profeta está doido, Meu Deus. esse profeta está maluco. Talvez passou anos. Oh, glória a Deus. Aleluia. O povo talvez esqueceu da mensagem de Isaías. Aleluia. Mas chega um momento que essa mensagem
mensagem de Isaías começa a criar efeito. É Deus. O menino nasce conforme Isaías falou. E o povo e a sociedade precisou entender que a vida deles estava naquele que deu a vida por nós. E é por isso que estamos aqui. Você já parou para pensar que pelo ar que você respira já é o motivo de você agradecer a Deus? Pelo motivo de você estar aqui nessa noite já é o motivo de agradecer a Deus. Se não fosse isso, eu e você não estaríamos aqui Aleluia. adorando a Deus. És poderoso. E quando vamos ver a respeito desse texto, Aleluia. vamos observar que eles começam a dizer Rosana, filho de Davi, Oh, glória a Deus. significando salva-nos, porque eles sabiam que a vida deles só poderia ser salvo em Jesus Cristo, o Salvador, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. E é o que está aqui nessa noite. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Mas Deus. o texto vai continuar dizendo ainda que ele vai chegar no tempo de Deus. Quando ele entra no templo, talvez ele pensou: eu vou chegar lá, vai ter um momento de oração, vai ter um momento de intimidade. A expectativa do mestre, talvez, era que ele entrava dentro do templo e tinha oração. Amém. Deus. Oh, amado Deus. Só que quando Jesus entra no templo, a expectativa é diferente. O ambiente espiritual que deveria ter oração, não tem mais oração. O ambiente espiritual que deveria ter intimidade com Deus, Meu Deus. acabou a intimidade com Deus. Talvez Jesus pensou: o que está acontecendo com esse povo que orava e buscava e não ora mais? É por isso, meu irmão, estamos vivendo tempos cheios, mas vazio de Deus. Tempos cheios, mas vazio da presença de Deus. Porque está faltando uma coisa: oração. Como nós vamos vencer uma batalha sem a oração? Como vamos vencer sem a oração? Aleluia. Como vamos vencer uma batalha espiritual sem a oração em nossa vida? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A nossa alma almeja pela oração. Deus de poder. O nosso espírito moveia pela oração. Aleluia. Um carro não anda, meu irmão, sem o combustível. Assim é a vida do cristão, do homem e da mulher de Deus. Quando oramos, nós se enchemos da presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amai, ascomanai. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso, Jesus. Por isso que quando nós vamos observar para Jesus, Jesus vai dizer uma frase que vai nos chamar a atenção, que tudo que pedires na oração, crendo o recebereis. Observe a expressão que eu estou usando: se tudo pedires. Ele não está dizendo algumas coisas eu faço, não. Ele está dizendo tudo que você pedir, tudo que você orar, tudo que você dobrar o joelho e falar comigo, eu farei. Glória a Deus. Então é diferente nessa
resposta da sua oração. Aleluia. Jesus querido. Quem sabe você está falando com o Senhor, Oh, mas parece que nada está adiantando. meu Deus. Talvez você dê um passo para frente e 2 passos para trás. Meu Deus. Oh, glória. Jesus amado, podemos sentir a presença de Deus aqui. É, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus entra no templo, a expectativa de Jesus foi diferente. Aleluia. A expectativa do mestre foi outra. É Deus. O lugar de oração não tem mais. Oh, Espírito de Deus. O lugar de intimidade foi deixado de lado. Meu Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E quando observamos para Jesus, isso é interessante quando nós oramos, que Jesus vendo aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas negociando, fazendo negócios dentro da casa de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus vai derrubar tudo aquilo. Vocês conhecem pela Bíblia um Jesus calmo, um Jesus manso, mas aqui Jesus está bravo com a situação, Deus da glória. porque o lugar de oração não tem mais. Meu Deus. O lugar de intimidade foi deixado de lado. Oh, Espírito de Deus. E a Bíblia vai dizer que nesse momento ele derruba aqueles, Meu Deus. derruba tudo aquilo que ele estava vendo diante dos seus olhos. E a Bíblia vai dizer que ele vai dizer que a casa do meu Pai Aleluia. é chamado casa de oração. Deus de poder. Aleluia, Jesus. Mas Jesus vai continuar dizendo: mas vocês têm convertidos em covil de ladrões. Meu Deus. Observa que essa expressão que Jesus está trazendo tem um significado muito importante. Ele está dizendo que a casa de Deus é chamada casa de oração. Deus de poder. Então, quando nós vamos à casa do Senhor, É Deus. é casa de oração, Verdade. é casa de intimidade, Glória a é Deus. casa de entrega. Aleluia. Mas a casa de oração, o templo do Senhor, muitos têm entrado, mas nem 5 minutos têm falado com Meu Deus. Deus. E aí pergunta: Deus não vai fazer um milagre? Meu Deus. Deus não vai curar? Deus não vai libertar? Cobra do pastor, cobra do pregador. Mas às vezes o maior culpado É verdade. somos nós, Aleluia, glória. por não orarmos apenas 5 minutos, Verdade. apenas 10 minutos. E quando vamos analisar para a geração em que nós vivemos, Meu Deus. para a geração que nós estamos vivendo, se passa 5 minutos da sua mensagem, É Deus. o povo sai. O povo sai e não quer saber de nada mais. Aleluia. Meu Deus, eu sinto a É, presença de glória a Deus. Deus. Aleluia, meu Deus. Porque a pregação está sendo deixada de lado. Porque a mensagem está sendo deixada de lado. É Jesus. O foco que deveria ser está deixando de lado. É Jesus. Daí pessoas que entram para o culto, mas não estão focadas no culto. Meu Deus. Estão no culto, mas o corpo está no culto, mas a alma está fora. Deus. Aleluia. Vai operar. Como Jesus vai operar isso, meu irmão? Deus. Como Jesus vai fazer um milagre?
Bendito é o nome do Senhor Glória a Jesus. Deus, glória. Eu quero que os irmãos observem que uma certa vez o apóstolo Paulo, ele foi pregar o evangelho. A mensagem do apóstolo Paulo está muito boa. A pregação do apóstolo Paulo não é somente 45 minutos e 1 hora, mas é horas pregando o evangelho. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo está pregando o evangelho, a mensagem está boa, a pregação está boa, mas a Bíblia vai dizer que tinha um jovem lá no 3º andar, e esse jovem acaba adormecendo. A culpa é do apóstolo Paulo? Não é. A culpa é da mensagem? Não é. Mas a culpa é do jovem que adormeceu, pois o foco dele não estava no templo, não estava nas coisas de Deus, não estava no operar do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que esse jovem estava perto de uma janela, porque ele estava olhando para fora, observando para fora. Mas quando ele adormece, ele cai do 3º andar. Meu Deus. Até o momento o apóstolo Paulo não parou sua mensagem. Mas quando esse jovem parou, caiu, ele parou sua mensagem. Mas agora vem a pergunta: por que parou agora? Porque tem gente morrendo. É, Jesus. E quando tem gente morrendo, não adianta falar, não adianta pregar, não adianta ministrar. Mas sabe o que o apóstolo Paulo fez? Ele desceu Deus. lá embaixo e ele vai abraçar um morto. E esse morto vai ganhar vida novamente. Deus de poder. Assim tem muitas pessoas dentro da igreja mortos Meu espiritual. Deus. Verdade, Deus. Mortos espiritual. Estão com o corpo aqui, mas o espiritual está longe. Porque o foco não está na pregação, o foco não está na mensagem. Mas quando vamos observar Jesus aqui nesse texto, Jesus derruba tudo isso e vai observar, vai dizer: esse lugar é chamado casa de oração. Glória a Deus. Mas ele vai continuar dizendo: mas vós tem convertidos em covil de ladrões. Mas a pergunta é: o que Jesus está dizendo com isso? O que Jesus está falando é o seguinte: Aleluia. tem um grupo aqui que ele se reúne. Quando o grupo se reúne, ele se reúne, aleluia, para dividir o produto de seus roubos. Deus da glória. Eu já vou entrar no foco. Mas quando vamos observar o que Jesus está dizendo, covil de ladrões aqui, ele está dizendo mais ou menos assim: esse grupo não veio focado para uma casa de oração. Deus da glória. Esse grupo não veio para a oração. Até porque, se você observar, para o apóstolo Pedro, quando ele saiu da prisão, o foco dele não foi ficar na rua, o foco dele não foi na sua casa, mas o foco dele foi na casa de oração. Quem tem oração, meu irmão, vai na casa de oração. Quem tem oração sabe o seu lugar. Quem tem oração não muda o seu endereço. Eu vim dizer nessa noite: você não mudou o endereço por causa do inimigo, mas você veio no lugar certo.
Deus. Mas quando vamos analisar esse texto, o que Jesus está dizendo com esse grupo é o seguinte: o objetivo desse grupo não era para assistir culto, não era prestar um culto de adoração, não era para vir na casa de Deus focado nas coisas de Deus, Meu Deus. mas eles vieram disfarçados, enganando a todos que estavam indo para a oração, que estavam indo para a intimidade, mas o coração deles era outro, o sentimento deles era outro. E assim são muitas pessoas que entram na casa do Senhor, mas o foco não é a oração, o foco não é estar aqui dentro para adorar a Deus, para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Deus da glória. Mas o foco de muitos é enganar todos com a aparência. Mas eu tenho uma palavra profética sobre a sua vida. A aparência engana muitos, mas tem alguém que não pode ser enganado. Esse tem o poder, esse tem a autoridade para mudar a situação e a solução dos problemas. Oh, Espírito de Deus. Já parou para pensar Deus de poder. aonde estamos vivenciando? O lugar de oração, Jesus vai dizer, tem convertidos em covil de ladrões, é falsidade no nosso meio. Mas eu tenho uma palavra de autoridade e profética nessa noite, e nenhuma falsidade vai ficar sobre a igreja do Senhor, vai ficar sobre a igreja de Deus. Toda falsidade que tem se levantado contra a obra de Deus vai cair por terra, porque Deus vai começar a agir. Bendito é o nome do Senhor. Mas observa dessa noite que a mente deles estava focada. Olha, nós vamos lá, todo mundo vai achar que nós somos cristãos, temos carteirinhas de membros, vestimos como crente, mas a nossa alma está impura. Quantas pessoas estão assim? É verdade. Araia, canta, leve, somaia. Sinto a presença de Deus. Eu sinto operar o Espírito Santo de Deus. Vamos para o templo para adorar a Deus. Vamos tentar enganar todos. Mas quando Jesus chega lá, não consegue enganar Jesus Cristo. Porque Jesus, ele não veja só por fora, mas ele veja a intenção do ser humano. Ele veja aquilo que realmente o ser humano quer causar de mal sobre a igreja. Mas eu tenho uma palavra profética e autoridade nesta noite, que toda ferramenta preparada contra a igreja, ela não prosperará sobre a sua vida. Eu já sinto aqui o operar de Deus sobre esse lugar. Aleluia. Deus. Eu creio, Deus. Deus da glória. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus derruba aquilo, quando Jesus derruba tudo aquilo que estava vendo diante dos seus olhos, Jesus estava mostrando realmente quem eles eram de verdade. Meu Deus. Talvez tinham pessoas
tinham vida de oração. Talvez tinham pessoas lá que tinham vida de entrega, mas no meio deles tinha alguém disfarçado de cristão também. Verdade. Meu Deus. E a nossa geração não é diferente. Vão no culto, mas para observar como está o culto, Meu Deus. para observar como está o andar do culto, mas não com a intenção Meu Deus. de acrescentar, de ser mais um na obra de Deus, não com a intenção, Aleluia. Glória. aleluia, de ser um canal de bênção, um instrumento de Deus, Glória a Deus. Aleluia. mas a intenção dessa pessoa é causar o mal. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Oh, Jesus. Espírito de Deus. Glória. E até o momento, Jesus vai dizer isso. Esse lugar será chamado casa de oração. Glória. Observamos que como Jesus entrou no templo, Aleluia. nós necessitamos também de entrar no templo Poder. para nós adorarmos, para nós cultuarmos a Glória Deus, a Deus. Aleluia. para nós falarmos com Deus. Tem alguns aí por aí que estão dizendo que não precisam ir para o templo. Mas a Bíblia vai dizer: não deixamos de congregar como faz alguns. É Deus. Apesar, meu irmão, do Espírito Santo, ele não habita dentro de paredes humanas, ele habita dentro de nós. Mas como seres humanos, nós necessitamos de entrar dentro de um templo e adorar a Deus, glorificar a Deus, aquele que pode fazer algo na nossa vida. Aleluia. Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus derruba aquilo e chama eles que tem feito covil de ladrões, Jesus começa a mostrar para o povo que no meio deles tinha também pessoas disfarçadas, pessoas que não queriam levar uma vida de oração, intimidade na presença de Deus. Aleluia. Mas aquele lugar também, depois disso, começou a ter os milagres, começou a ter os sinais. E não é diferente nesta noite. Sobre esse lugar, Eu o creio. mesmo Espírito que operou lá Aleluia. é o mesmo Espírito que está nessa noite. Aleluia. O mesmo Espírito que agiu naquele lugar, quando Jesus estava falando, é o mesmo Espírito que está aqui nessa noite. É o Espírito Santo que cura, é o Espírito Santo que liberta, é o Espírito Santo que transforma, porque quando nós damos liberdade para o Espírito Santo, os milagres começam a surgir, os sinais começam a ser realizados sobre a nossa vida. Glória. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Podemos sentir a presença de Deus, Aleluia. podemos sentir o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Deus de poder. Jesus cura os enfermos naquele lugar. Já estarei encerrando. Deus de Jesus cura os enfermos naquele lugar. As curas começam a ser realizadas. Mas Jesus mostrou que aquele lugar precisa ser chamado casa de oração. Nós estamos essa noite, não é qualquer lugar, meu irmão. É Deus. É casa de oração. Aleluia. É por isso que no livro de Êxodo, Deus vai falar com Moisés, para Moisés tirar as suas sandálias quando entrar dentro do templo, porque as sandálias que Moisés estava usando, ele estava caminhando há muito tempo, desde o período que ele estava no Egito.
E o que Deus estava dizendo era o seguinte: dentro da casa de Deus, Aleluia. não pode ser as coisas do Egito, as coisas que ficaram para trás. Dentro da casa do Senhor, um ambiente espiritual não pode ficar. É por isso que Deus vai dizer: tire a sua sandália dos seus pés, porque o lugar que tu pisa é lugar santo. Aqui onde você está pisando, meu irmão, não é qualquer lugar, não é, meu irmão, qualquer ambiente, mas é um ambiente espiritual, aonde que Deus começa a operar os milagres. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Se é um ambiente espiritual, pode ter a certeza, pode ter a convicção que hoje você vai sair diferente da maneira que você chegou aqui nesta noite. Porque quando eu prego, quando eu ministro, Deus começa a operar os milagres sobre a sua vida. Glória a Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Deus da glória. Como eu falei a respeito da oração, tudo que nós pedimos, crendo, recebereis. Então, tudo aquilo que você pedir para Deus nessa noite, Deus da com um ato de fé, porque sem fé é impossível a sua oração chegar na presença de Deus e Deus realizar um milagre. Quando nós acreditamos e oramos com a convicção e com a certeza que Deus vai agir, pode levar anos, mas a oração vai ser ouvida. glória a Deus. Aleluia. Nessa noite, não sei aquilo que você precisa, não sei aquilo que você necessita, mas peça para aquele que pode resolver o seu problema, a sua situação que você se encontra. Eu quero orar com os irmãos para estar encerrando. Falei aquilo que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Não posso passar aquilo, porque eu sei até onde o Espírito Santo me manda eu falar com a igreja. Porque quando vamos pegar, quando vamos falar do Evangelho, sempre tem uma responsabilidade. Não podemos falar aquilo que o Espírito Santo não autorizou a nós falar. É Deus. Eu quero orar. Senhor meu Deus e amado Pai, que nesta noite, Pai, o Senhor começa a operar os milagres, Pai, sobre vidas nesse lugar, Pai. Entra dentro de casas, Pai, dentro de família, Pai, aonde há uma necessidade, Pai, do Senhor operar os milagres, Pai. Não sei aquilo, Pai, que os irmãos estão precisando e necessitando, Pai, mas o Senhor conhece, Pai, o pensamento, Pai, do deitar e o levantar, Pai, de cada um, ó Pai, que o Senhor possa, Pai, agir, Pai, operando os milagres, Pai, a respeito, Pai, através de uma oração, Pai, porque sabemos, Pai, que sem oração não vencemos batalha nenhuma, Pai, sem oração, Pai, não vencemos dificuldade nenhuma, Pai, que nessa noite, Pai, através dessa oração, Pai, o Senhor começa a operar, Pai, dentro de lares, Pai, dentro de famílias, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa ser conduzido, Pai, dentro de lares, Pai, dentro de famílias, Pai, e começa a operar, Pai, os milagres sobrenaturais, Pai. Eu te peço, Pai, que nesta noite, Pai, o Senhor era, Pai, algo divino, ó Pai. Orar, canta, somanaia. Que o Senhor possa, Pai, agir, Pai, curando enfermos, Pai, curando na alma, Pai, curando as feridas, Pai, curando os sentimentos da alma, Pai, porque sabemos, Pai, que somente de uma maneira, Pai, podemos ser curados, Pai, que através do Senhor, Pai, que nessa noite, Pai, o Senhor começa, Pai, a passear sobre a igreja.
Pai, para fazer um milagre, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus.